Bora dar uma olhada hoje em I'm Kidding Hero, acho que é assim que fala. E, cara, esse anime me surpreendeu. Eu não tava esperando muita coisa dele, só que a premissa é muito boa. Em resumo, até que tô aqui no YouTube, ó, o maior herói do mundo é traído pela humanidade, então se junta ao mal. Era pra ser isso a premissa, que ele começa o anime desse jeito, já chegando falando, a humanidade me traiu e tal, mas, cara, você vai descobrindo durante o anime que não tem nada a ver e que, na verdade, ele não é um anime que é pra ser um anime. Ele é meio lições de moral da sociedade atual e depois ele entra numa filosofia de o quanto é ruim você ter um objetivo que foi imposto porque você tem que seguir só ele, o quanto seria ruim ter a vida eterna e coisas do tipo, entendeu? Então, é um anime que é muito mais filosófico cada episódio. Cada episódio ele tem que resolver um problema que normalmente é de cotidiano, de trabalho cotidiano. Então ele fala muito sobre isso, tipo assim, não, você vai ter que entender que para uma grande empresa você tem que trabalhar em equipe. Não, você vai ter que entender que para você souber comunicar, você tem que escutar mais do que falar e assim por diante. Só que tudo na temática de anime. Tudo na temática de um humano dentro dos demônios, entendeu? O que é muito bom, tá? Já resumindo, pra mim ele é um nota 8, pra mais, um 8,5 talvez, tá? Ele não chega a ser um nota 9, mas ele fecha o arco muito bem também. Dá pra fazer uma segunda temporada, nem sei se existe a segunda temporada dele, mas daria pra fazer uma segunda temporada. Ele tem 12 episódios, bem rapidinhos todos eles, o que é muito bom. Não tem muita luta. Tem luta, mas é bem básica as lutas. Eles não querem focar nisso, é exatamente o que eu tô te falando. Ele sai desse anime que tem essa premissa de, beleza, temos uma história diferente aqui, um herói que vai para o mundo, vai virar demônio e ficar contra a humanidade, para um anime que é totalmente filosófico, que é só pra você pensar mesmo, teórico e tal, e isso me segurou nele, eu gostei bastante. Aqui ele fala que é de ficção científica, empolgante, só isso. Não fala mais nada que isso. Eu também achei que tem pouquíssimos eu não sei se tem muito canal, eu também sou novo nessa parada de animes e tal, falando de anime, só que BR, ó, de brasileiro falando sobre esse anime aqui, só tem dois resumos, cara, e também deram muita views, ó, o maior herói do mundo é traído pela humanidade e tal. Então, eu acho que, tipo assim, não é um anime muito falado aqui no Brasil, pelo que eu entendi, só que, pô, pra mim é bem legal, tá? Bem legal mesmo, vale muito a pena. Parece que tem aqui, mas deve estar todo em japonês ali, né? Não tem dublagem, o que pra você assistir, você tem que assistir focado mesmo, mas vale a pena. Minha opinião é que vale muito a pena. Agora eu vou dar um resumo aqui, vou spoiler um pouquinho já pra opinar com vocês. Aqui é outro canal que eu abri ali só de curiosidade. Mas tem o primeiro episódio, então a partir de agora tem spoiler. Se você não gostar, já fecha aí. Primeiro episódio ele chega pra fazer uma entrevista com a Rainha Demônio, porque ele acabou de destruir o exército dela inteira, entendeu? E foi pra. E agora ele não tinha mais o que fazer com a humanidade, que a humanidade meio que rejeitou ele. Isso é mal contado, mas depois a gente já descobriu que é mentira, saca? Isso ele realmente inventou ali, da humanidade de ter jogado ele pro lado e ser um motivo e tal. Então fica muito mal contado, você até fala, podia ter melhorado isso aqui na história e tal, mas fica meio whatever, porque não é isso que o anime significa, entendeu? Então eu entendo eles não querendo contar isso daí. A humanidade meio que revoltou contra ele, não tratou ele como herói como ele deveria ser, então joga ele pra longe, ele não tem o que fazer, e ele vai atrás do exército da rainha, que é onde ele quer entrar agora, meio que pra se vingar da humanidade. A rainha fala com ele, vai te ferrar, você me destrói e agora você quer vir aqui, ela com um ego lá em cima, né, e tal. E aí ele pega os generais da rainha, que, sério, que é bem legal também, essa parte dos generais. Deixa eu ver se tem algum no YouTube que fala mostrando os generais. Tem, essa aqui é uma das generais dela, entendeu? Que é a maga, essa aí, principal. E ele transforma nesse cara aí, ó. Nesse cara de armadura aí que tá aparecendo aí, tá vendo? Nesse cara de armadura aí que ele transforma. E eu vou até abrir esse vídeo aqui pra me mostrar algumas cenas pra vocês durante a gente conversar aqui. Mas ele transforma nesse cara de armadura com a magia, ele é bem forte, ele tem toda a força que você pode imaginar, o mais forte que tem no mundo, né? Acabou com a Rainha Demônio, que era o maior problema. E ele vai fazendo tarefas, e aí ele tem que fazer tarefas, tipo assim, você é um estagiário aqui, se você tratar a gente muito bem, que a gente tá precisando, a rainha só não te aceitou por causa de ego, entendeu? Se você tratar a gente bem e fazer as tarefas muito bem, nosso quadro vão falar pra rainha que ela tem que te contratar de qualquer jeito, você vai provar seu valor, entendeu? É mais ou menos isso. Então, essa que é a ideia dele, ficar lá e transformar. Aí ele vai pras tarefas, aí faz a primeira tarefa, que é contra. É isso que eu tô te falando, os episódios são mais ou menos assim. A primeira tarefa seria terceirizar. Você teria que aprender a terceirizar as coisas, entendeu? Aí ele faz a primeira tarefa pra ela e sai super bem, consegue terceirizar. E depois ele vai pra essa menininha aqui, que é a menininha lobo, que é apaixonada por ele, que é muito interessante como é que ela é apaixonada por ele também, muito boa.
essa ideia, e aí ela tem que aprender a trabalhar em grupo. Aí ele faz um negócio, dá tudo errado, mas aí depois dá certo no final. Aí na terceira tarefa, aí ele vai falar com a chefe dele, aí ele fica dando dicas aqui nesse episódio, como que você deveria falar com seu chefe, pro seu chefe gostar de você, pra se sentir melhor, entendeu? E bom também, é um bom episódio também. Aí no quarto episódio, ele vai ter que falar com esse cara, que é um dos outros generais, que precisa se socializar. Então ele coloca o cara pra trabalhar na cozinha e aí dá as dicas e depois aqui nesse episódio ele conta a história. Aqui você começa a entender o que é a história dele real, que ele tu já tem, eu tô te falando, já tá spoilando tudo. Que ele é uma máquina, ele foi criado pelos humanos pra destruir a primeira invasão demoníaca que aconteceu 3 mil anos antes e tal. E ele foi uma. Entre as máquinas que ele foi criado, ele foi a única que sobreviveu. Porque o experimento dele era pra ele ser a máquina mais fraca, mas que ele pudesse ir evoluindo pra sempre. Tipo assim, ele roubava a habilidade de quem usava nele. Então ele ia evoluindo pra sempre. E aí todas as outras máquinas morreram. Eles não morrem com velhice, sabe? Mas morreram em combate, porque elas tinham um gap. E ele não. E ele só foi evoluindo, 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 entendeu? E aí ele conta a história dele completa, ele conta o quanto um demônio atingiu ele e tal, que as outras máquinas, os outros caras que tem no anime. E aí ele vai pro último general, que é esse aqui, que tem que aprender o que que é uma liderança, o que que é ser líder. Que ele não, ele era um bom combatente, mas ele não era um bom professor. Aí acaba, tipo assim, ele passa por 5 provações, entendeu? No final, passa por todas elas, dá tudo certo, e aí a última, aí a rainha, ele chega pra. Aí, esse aqui é o bichinho que, com o demônio que abre a mente dele. Tipo assim, cara, você tá obedecendo a humanidade, e aí? Você vai obedecer a humanidade pra sempre? Você é imortal, e aí? Quando acabar a guerra, o que você vai fazer? Você vai colocar outra guerra pra você poder lutar? E aí? Você tem que prosseguir seu caminho e tal e tal. O que é bem legal. Pena que eles não dão mais ideia desse demônio aqui mais pra frente. É como se ele fosse morto, né? E aí entra um problema na onde que o portal pro mundo demoníaco vai se fechar. Ele descobre que a rainha não quer destruir o mundo humano, ela só queria uma pedra pra resolver o problema do mundo dela, do mundo demoníaco dela lá e ficar por lá, porque o mundo demoníaco tá acabando e ela precisava da pedra filosofal aqui. E ele vem meio que falar, beleza, existe uma outra pedra filosofal que não tá com os humanos. Vamos lá no topo da montanha lá que eu vou entregar pra vocês. Aí ele fala que o coração dele, que é a energia e tal, é a pedra filosofal, mas que eles teriam que matar ele pra conseguir a pedra filosofal. E aí eles entram numa luta que também é fraca. Todas as lutas são bem fracas no anime, mas ele, por isso que eu falo, ele não é focado nisso, saca? E aí eles fazem uma solução meio merda aqui, que a rainha tinha um poder que o primeiro demônio lá, o Beelzebub da vida lá, nem lembro qual que era, Astaroth, Beelzebub, tem os demônios ali. O primeiro demônio lá solta pra ela e consegue meio que travar ele, né, pra poder tirar o coração e tal. E aí eles acabam decidindo que não vão tirar o coração dele no final e que ela que manda nele agora e tal, e acaba bem legal, entendeu? E aí depois acaba eles, beleza, nós não vamos resolver desse jeito, vamos ter que resolver de outro jeito. Não fala como que eles vão resolver, mas no estilo agora ele vai viver uma vida normal. O anime acaba assim. Pra mim é um nota 8.5, tá? Um 8.1, 8.5, tá ali, ainda tô na dúvida, vai estar aí no negócio. Gostei, acho que vale a pena assistir. Não é um anime focado em lutas, mas é um anime que, tipo, sei lá, poderia ser uma temática chata e eles fizeram ficar muito legal, entendeu? Então tem várias liçãozinhas de moral, eu gostei bastante, me surpreendeu e é pouco falado pelo que eu vi aqui. Tá na Netflix também, pode assistir lá. Valeu, falou, tchau!